a gente vai seguir analisando os tipos penais, ou seja, as condutas criminosas que estão previstas na Lei de Drogas, tá? Pulamos lá do artigo 28 para o artigo 33, que traz ali a conduta do tráfico de drogas, tá? Vocês vão observar que o artigo 33 ele traz muitos verbos, né? Então a gente identifica uma conduta criminosa pelo verbo previsto no tipo penal. Todo tipo penal, toda descrição na lei penal, de uma conduta criminosa, ela vai ter no mínimo um verbo, tá. O artigo 33 ele extrapola um pouco nesse sentido, porque vocês vão observar que ele possui 18 verbos, tá. Então é importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena é de reclusão, né? Reclusão é uma espécie de pena privativa de liberdade, ela admite regime inicial fechado, tá? Pena mínima 5 anos, pena máxima 15 anos e o pagamento de multa, tá? Então vejam, ao contrário do que o senso comum pode imaginar, tráfico de drogas não é simplesmente vender drogas, tá? Então são 18 verbos previstos ali no artigo 33 que também caracterizam o tráfico de drogas, ainda que a conduta seja praticada de forma gratuita, ainda que não tenha lucro, que não tenha objetivo de lucro, praticando pelo menos um dos 18 verbos do artigo 33 já incide no tráfico de drogas, tá? O parágrafo 1º do artigo 33, ele traz ainda outras condutas que também são consideradas tráfico de drogas, tá? O inciso 1º fala em importar, exportar, remeter, produzir, né? Quem importa, quem exporta, quem remete, quem produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo, guarda, ainda que gratuitamente ou sem autorização, desacordo com determinação regulamentar, matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas. Inciso 2, semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização, desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, tá? Também é considerado tráfico de drogas, né, do artigo 33, com previsão no parágrafo 1º. Inciso 3º, utiliza local ou bem de qualquer natureza, de que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, para o tráfico ilícito de drogas. E o quarto, vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Tá? Então, também condutas punidas com a mesma pena, né? Reclusão de 5 a 15 anos e a multa. Tá? O artigo 33, parágrafo 1º, traz a conduta mais grave prevista na lei de drogas, tá? É o tráfico, básico, normalmente, ele é punido com base no artigo 33, a conduta, né, que a gente popularmente conhece como tráfico, ela incide no artigo 33 e é considerado crime hediondo, tá? Então, insere também todas aquelas regulamentações da lei dos crimes hediondos, que traz ali um tratamento penal muito mais severo, né, para quem pratica a conduta que está prevista na lei dos crimes hediondos como criminosa, tá? Como hedionda. Então, o artigo 33, parágrafo 1º, é um crime
hediondo. Já o 33 caput e o parágrafo primeiro são considerados crimes hediondos, né, são condutas que estão presentes lá na lei dos crimes hediondos e que, portanto, se aplicam aos dispositivos da lei dos crimes hediondos, que traz um tratamento ali mais severo, tá. Já o parágrafo segundo do artigo 33, ele fala o seguinte, né: induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. A detenção é uma espécie de pena privativa de liberdade, mas não é tão severa quanto a reclusão, porque ela não admite regime inicial fechado, né? Então, o regime inicial vai ser o semiaberto ou vai ser o aberto. De 1 a 3 anos e multa. A questão aqui, gente, foi essa ADIM, tá? E aí eu já falei para vocês, né, se vocês estão se preparando para um concurso público, vocês precisam ler a lei, tá? Não é com base na doutrina que vocês vão estudar, vocês precisam estudar a lei. E peguem a lei absolutamente atualizada. Sempre abram ali o site do Planalto e deem uma olhada no site do Planalto, na lei, porque todas as atualizações estarão ali, tá? Então, se tiver havido alguma mudança recente, já vai aparecer no site do Planalto. E aí deem sempre uma conferida com a lei impressa que vocês têm para ver se a lei de vocês já não está desatualizada, tá? E sempre observem o que está no final de cada dispositivo legal. Então, vocês vão perceber que o artigo 33, parágrafo 2º, no finalzinho, ele fala dessa ADI, tá? Que é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4.274, que estava arguindo a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 33, tá? Teve julgamento e a decisão do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, foi julgar procedente e dar ao parágrafo 2º do artigo 33 interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que enseje a proibição de manifestação, debates públicos acerca da descriminalização e legalização do uso de drogas ou qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico, né, ou então viciado das suas faculdades psicofísicas. Então, o que que acontece, gente? Vocês sabem que a nossa Constituição, ela garante o direito de manifestação, né? Garante o direito de se expressar, de dar a sua opinião. E aí, se a gente for analisar o tipo penal que está previsto no parágrafo 2º, induzir, instigar ou auxiliar, a gente pode chegar à conclusão de que alguém que está falando publicamente sobre a necessidade de legalizar ou descriminalizar o uso de drogas, isso pode ser visto como alguém que está instigando, né, as pessoas a usarem drogas, tá? Então é isso que a decisão do Supremo Tribunal Federal está dizendo que não pode ser feito, porque a pessoa ela tem direito de dar a sua opinião, né, de debater sobre o assunto, de debater sobre política de drogas, de se manifestar pela legalização ou pela descriminalização, tá? Sem que isso seja entendido como induzimento, instigação ou auxílio ao uso indevido de drogas, tá? Então, esse foi o entendimento, foi a decisão com relação a essa ADI. Vamos seguir ainda, falando sobre as condutas criminosas, né, previstas na Lei de Drogas, tá? O parágrafo terceiro do artigo 33, ele fala do tráfico compartilhado, tá? E aí o parágrafo terceiro fala o seguinte: oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Sim, gente, isso é crime, tem previsão legal, tá? Apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, né? Vejam que a pena é de detenção, ou seja, não admite regime inicial fechado, pena mínima de 6 meses e pena máxima de 1 ano. Então, é um crime de menor potencial ofensivo, vai tramitar lá no Juizado Especial Criminal, tá? E tem ali o pagamento da multa, né? Sem prejuízo das penas previstas no artigo 28, ou seja, tá?
pode responder ainda pelo artigo 28 por conta do porte de drogas para consumo, tá? Então, está com um amigo, deu droga para o amigo para eles consumirem juntos, o dono da droga ele pode responder pelo artigo 28 por portar droga para consumo, porque ele também está consumindo, e pode responder também pelo parágrafo 3º do artigo 33, tá? Então, sim, também é uma conduta criminosa. Não é hedionda, tá? Então, que fique claro, o artigo 33, parágrafo 1º, ok, crime hediondo, é o crime mais grave previsto na lei de drogas. Aqui não é hediondo, tá? Outra conduta também que não é hedionda é a do parágrafo 4º do artigo 33, que fala do tráfico privilegiado. Vocês vão perceber que é uma causa de diminuição da pena, tá? O parágrafo 4º, ele prevê uma diminuição da pena. Então, ele fala o seguinte: nos delitos, definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas, de direitos, desde que o agente, eh, seja primário, de bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa, nem integre organização criminosa, tá? E aí o informativo mais atual do STJ, que é o 595. Essa parte aqui não está de acordo, tá? Porque é possível sim a conversão. Essa parte do texto legal, do parágrafo 4º, ela já foi cortada fora, tá? Não deveria estar aqui. É possível sim a substituição da pena nesses casos. Então, o que que acontece? No tráfico privilegiado, tá? Se o agente, o acusado, ele está respondendo a um processo criminal por ter incidido no artigo 33, caput ou parágrafo 1º. Então, é aquelas condutas que a gente já analisou, que é o crime mais grave previsto na lei de drogas, tá? Então, vejam, ele está respondendo por um crime hediondo, tá? Acontece que, se ficar evidenciado pelas provas produzidas no processo que o acusado é primário, ou seja, ele não tem condenações anteriores transitadas em julgado, ele tem bons antecedentes, não tem condenações anteriores, ele não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, ou seja, aquela conduta foi um ato isolado. O tráfico privilegiado, também conhecido como tráfico eventual. Então, foi uma conduta eventual, ele não se dedica ao tráfico de drogas, tá? Foi a primeira vez que ele praticou a conduta e já foi preso. Então, nesses casos, incide o parágrafo 4º do artigo 33, que traz uma diminuição da pena, tá? E aí a pena pode ser reduzida de 1/6 até 2/3. Se essa redução levar a pena ficar inferior a 4 anos, previstos, né, respeitados os outros dispositivos legais, é possível sim a substituição, tá? Então essa parte aqui do parágrafo 4º, né, vedada a conversão em pena restritiva de direitos, ela não está mais vigente, tá? Então, atendendo aos requisitos legais para substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, que estão previstos no Código Penal, tá? É possível sim a substituição, tá? Muito bem, vamos seguir mais um pouco. E claro, daí o parágrafo 4º, né, o tráfico privilegiado não é crime hediondo. O artigo 34 prevê sim crime hediondo, tá? É um crime hediondo e o artigo 34, criminaliza as seguintes condutas, né: fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação,
preparação, produção, transformação de drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão de 3 a 10 anos, tá, e o pagamento de multa. É um crime considerado grave também, tem uma pena alta, né, de 3 a 10 anos, não tão alta quanto o artigo 33, que é de 5 a 15, e também é considerado crime hediondo, tá? Então, se aplicam também os dispositivos da lei dos crimes hediondos que, torna, né, o processo, enfim, um pouco mais severo, mais rigoroso, tá? O artigo 35 ele fala do crime de associação para o tráfico, tá? E o artigo 35 não é considerado crime hediondo. Então, diz o seguinte: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena de 3 a 10 anos, né, e o pagamento de multa. Nas mesmas penas do caput desse artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36, tá? Que a gente tem que observar aqui, gente? Tá? Os elementos, né, previstos na descrição da conduta para não confundir a associação para o tráfico, que é do artigo 35 da Lei de Drogas, com, por exemplo, associação criminosa ou ainda organização criminosa, que são crimes diferentes, tá? A associação criminosa é um crime que está previsto no artigo 288 do Código Penal. Organização criminosa é um crime que está previsto na Lei das Organizações Criminosas, e aqui o artigo 35 da Lei de Drogas fala do crime de associação para o tráfico, tá? Então, ocorre quando duas ou mais pessoas, para o fim de praticar reiteradamente ou não, a conduta pode ser reiterada ou pode ser isolada, né? Eles podem se reunir para praticar a conduta uma única vez, ou se reunir para praticar a conduta várias vezes, qualquer dos crimes do 33, parágrafo 1º ou 34, tá? Então ela é uma associação específica destinada ao tráfico de drogas, tá? A prática das condutas do artigo 33, parágrafo 1º e 34. E é isso que diferencia das demais condutas que podem ser semelhantes, né? A organização criminosa ou a associação criminosa prevista no Código Penal, tá? Muito bem. Não é considerado hediondo, né, então não se aplicam as regras da lei dos crimes hediondos. Vamos seguir. Artigo 36 da Lei de Drogas, a financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34. Também aqui a pena é bem significativa, chega a ser maior que a própria pena do tráfico, né, do artigo 33. Pena de reclusão, regime inicial fechado, e pena de 8 a 20 anos e pagamento de multa, tá? O artigo 37, também hediondo, colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, parágrafo 1º e 34, tá? Reclusão de 2 a 6 anos e também pagamento de multa. Percebam que os tipos penais que a gente analisou até agora, né, com exceção do artigo 28, eles são punidos com duas espécies de pena. É a pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção. A reclusão é a pena privativa de liberdade mais severa, porque ela admite regime inicial fechado, e a detenção não admite regime inicial fechado, tá? E a pena de multa, penas aplicadas cumulativamente, tá? Vamos seguir então. Artigo 38, né, da Lei de Drogas, também criminaliza uma conduta, que é a conduta de prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Vejam, gente, que esse não é um tipo penal doloso, ele é um tipo penal
culposo, tá? O que que caracteriza a culpa? É a prática da conduta por imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Então a pessoa ela não sabe exatamente o que está fazendo nesse caso, né, ao prescrever ou ao ministrar drogas sem que delas necessite o paciente, ou seja, é o engano, né, a pessoa que está, ministrando, ela deduz, enfim, por imprudência ou por negligência ou por imperícia, né, a necessidade daquela substância, ou, prescreve ou ministra em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tá. E aí, nesse caso, como se trata de uma conduta culposa e o que caracteriza o crime culposo é a prática da conduta com imprudência, negligência ou imperícia, o juiz deve comunicar a condenação, né, pela prática desse crime ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente, né? Se ele é médico, se ele é enfermeiro, tem que ser informado o Conselho Federal para que outras providências possam ser adotadas, porque pode ser uma situação ali que demonstre a falta de capacidade, de aptidão, né, de habilidade para o exercício daquela profissão, tá? O artigo 39, ele fala do crime de conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Tá? Pena detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de multa. A. Parágrafo único. As penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e a multa se o veículo referido no caput desse artigo for de transporte coletivo de passageiro, tá? Então, o parágrafo único ele traz uma qualificadora da conduta se o transporte, no caso, for transporte coletivo de passageiro, qualificadora significa que prevê uma pena maior, né, uma pena mais alta, a pena passa a ser de 4 a 6 anos, por conta da gravidade da conduta, né, já que se trata ali de transporte coletivo, então coloca em risco todas as pessoas que fazem uso daquele transporte coletivo, tá? E aí percebam, gente, que a descrição da conduta é conduzir embarcação, aeronave, após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Não tem aqui veículo automotor, porque aí, quando se trata de carro, a regulamentação legal está lá no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, por isso que aqui ele se refere somente à embarcação ou aeronave, tá? Tem ali a previsão da pena, que a gente já falou, tem a forma qualificada, que está no parágrafo único, mas para incidir nessas penas, gente, não precisa dano, tá? O artigo 39, ele traz um crime que é de perigo. Ou seja, se ficar identificado, né, demonstrado, provado que o condutor estava sob influência de drogas, né, ele estava ali conduzindo a embarcação, a aeronave, após o consumo de drogas, ainda que ninguém se machuque, tá, ele incide na conduta criminosa, tá, e ele vai responder pelas penas. E aí responde ainda com a pena qualificada, se for um transporte coletivo de passageiros, tá? Então, ele não é um crime de dano, ele é um crime de perigo. Basta que haja uma potencialidade lesiva naquela conduta praticada para que, então, haja a responsabilidade penal, né? Então, é só ele conduzir a embarcação aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. O dano não precisa ocorrer na prática, tá? Para o tipo penal se consumir, para se consumar.
Perdão, tá? Muito bem, vamos lá. O artigo 40 da Lei de Drogas, ele traz causas de aumento da pena, tá? Então vejam, nós falamos até agora dos tipos penais, tá? A partir do artigo 40, aí já são as causas de aumento da pena que serão aplicadas, como diz, né, o próprio caput do artigo 40, para os crimes previstos nos artigos 33 a 37 da lei, tá? Então, são situações que tornam aquelas condutas mais graves e que, por conta disso, a pena tem que ser aumentada. Então, o artigo 40, inciso 1º, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito, tá? Ou seja, gente, por exemplo, o tráfico internacional, tá? Atravessou a fronteira, praticando as condutas dos artigos 33 ao 37, tá? Incide a causa de aumento da pena. E quanto que vai ser aumentado? De 1/6 até 2/3, tá? O inciso 2º, o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, tá? Também torna a conduta mais grave e exige ali o aumento da pena, tá? Inciso 3º, a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitais, de sede de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transporte público. Ou seja, torna a conduta mais grave, dependendo do local em que a conduta é praticada, por se utilizar de uma situação ou de vulnerabilidade, né, ou de facilidade no comércio da droga, por exemplo. Então, vender, né, praticar a conduta, por exemplo, do artigo 33, né, de vender perto de entidades estudantis, sociais, culturais, ou ainda perto de serviços de tratamento de dependentes de drogas, tá? Ou onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, e aí a venda de drogas em festas, tá? Então, é se utilizar daqueles locais para conseguir um maior lucro, uma maior propagação da sua conduta, por isso que a conduta fica mais grave, tá? E por isso que tem um aumento da pena. O próximo inciso, o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação, né, difusa ou coletiva, caracterizado o tráfico entre estados da federação, entre estes e o Distrito Federal, então não só a transnacionalidade, né, mas quando há também envolvimento de mais de um estado da federação. Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida capacidade de entendimento e determinação, mais vulneráveis, né, as crianças e os adolescentes, até por conta da dependência, então, facilita ali a dependência química e aí vai se tornar um cliente habitual, né, um usuário habitual. O agente financiar ou custear a prática de crime, tá? Então são todos os incisos, né, do artigo 40 que trazem ali causas de aumento da pena, se os tipos penais do artigo 33 até o 37 forem praticados dentro dessas circunstâncias narradas nos incisos ali do artigo 40, tá? Muito bem, pessoal. Então encerramos mais um bloco, né, a respeito da Lei de Drogas, tá? Teremos ainda a sequência, vamos falar da lei até o final, os aspectos mais relevantes, mais importantes, lembrando que é importante que vocês estudem o
texto legislativo e que vocês façam uma análise de todos os dispositivos legais, tá? Então, o que eu trago aqui para vocês são as questões de maior incidência nos concursos, são as questões de maior relevância, mas é importante que vocês façam uma leitura muito atenta, muito precisa de todos os dispositivos previstos na lei de drogas, bom?